Então, gente, mais uma vez, olá a todos. Eu fiz um vídeo anteriormente falando sobre o goleiro Bruno. Esse é o vídeo parte 2, vamos dizer assim. E eu parei no assunto, no vídeo, porque eu não estou conseguindo postar vídeos longos, devido a algumas configurações, e eu sou um pouco leigo em relação a esse assunto. Então, mais para frente isso tudo vai se normalizar. Eu parei no assunto sobre a população, a sociedade. Eu não vou dizer a sociedade, né? Porque a sociedade está fazendo parte, eu sou, né? Então, o Bruno está tendo o direito de correr atrás do serviço, né? Do trabalho. E infelizmente, parece que as pessoas estão sendo que ele não merece trabalhar, ser visto como, querendo ou não, Bruno é um profissional da área do esporte. Então você que às vezes diz que ele não deve, esse reconhecimento ele já tem, acabou. Você não vai conseguir mudar a mente das pessoas. A única coisa que você vai conseguir às vezes é incentivar que as pessoas, o ódio nas pessoas. Então mude o seu modo de pensar. Você realmente gosta do ser humano, gosta das mulheres. Ele tem 3 filhas mulheres, tá certo? Ele tem 3 filhas mulheres, gosta de mulheres. Pensa no futuro dessas crianças que vão se tornar mulheres. E aí, ela vai sofrer, essas mulheres vão sofrer a pena, o peso de todo esse enredo, de tudo que aconteceu? Por causa de um surto ou de um momento de loucura da vida do goleiro Bruno? Eu não sou defensor do Bruno, não sou advogado do Bruno, não. Eu estou como cidadão, como um cristão me posicionando, tá certo? Então, pensar nessas crianças, pensar nessa mãe aí, ó, que tá com certeza tem problema psicológico. Algum tipo de dano deve ter causado, deve não, eu vou mudar minha palavra com certeza. Eu prefiro afirmar, eu prefiro errar afirmando que essa mãe ela está com problema psicológico. Então, pelo contrário, as portas devem se abrir sim para o goleiro Bruno, para ele cuidar, a justiça determinar que ele pague uma pensão para a Elisa, ainda que ela não esteja entre nós, né? Para a mãe ser beneficiada dessa pensão, né? E para o filho, uma pensão separada para o filho. E para as filhas que ele não está junto, para não sair fazendo filho aí e ter que sair, você está entendendo? Para isso parar por aí. Ou seja, e ele ser corrigido de uma forma muito mais construtiva. Melhor do que fechar as portas para eles. Para ele. Eu acredito dessa forma. Então, melhor que fechar as portas e ele não ter o que comer e não ter o que dar para as crianças, para os filhos, para a família comer. Ele tem uma nova vida, todo mundo tem direito de um recomeço. Ou então faz um movimento aí para ver se chega a pena de morte no Brasil, para ver se chega a pena de morte, que aí pronto, aí acaba. Já que a pessoa não pode ser mais aceita numa área profissional, vamos sair do futebol. Vamos sair do futebol. Se ele cometeu um crime médico, não pode ser mais médico. Né? Lógico que o regime pode ser cassado, sim, né? O direito da pessoa exercer aquela função. Mas eu acredito no meu modo de pensar que não envolveu nada de profissional. Um médico ele pode errar numa cirurgia, ficar cometendo erros, né? Ou não ser formado, querer exercer a função de uma forma ilegal e trazer danos às pessoas na profissão dele, mas na profissão do Bruno, eu não sou advogado do Bruno, tá certo? Na profissão do Bruno, ele não tem nenhum tipo de problema. Ele não agrediu com a faca, com a arma dentro de um campo de futebol, né? Uma outra pessoa. Então, na profissão dele, ele está legal. Ele está legal. Tá certo? Então, vamos repensar nisso aí. Vamos repensar no Bruninho. Vocês gostam do ser humano? Vocês que fazem movimento aí, né, de mulheres, vocês gostam do ser humano em si, não importa se é homem ou se é mulher? Vocês gostam? Repense aí. Mude o modo de parecer no parecer de vocês em relação a esse assunto. Eu tô com vocês em relação que o assunto não foi legal, não foi bacana, é horroroso, é uma história macabra. Eu concordo com todos. Mas o modo de lidar com a situação atual, que ele não pode mais morar numa casa boa. Mas isso aí é um problema dele. Você estudou, você tem direito ao seu emprego.
Ele se profissionalizou como goleiro, ele tem direito ao emprego dele. É o que eu estou falando, ele não tem problema no trabalho, ele teve problema com o ser humano, com a sociedade. Então cabe uma mulher que fosse relacionar com ele, casar com ele, pensar nisso ou não. Então cabe a mulher que fosse relacionar com ele. Tá certo? Não outras mulheres. Então o problema dele foi com uma mulher. Tá certo? Então, certo tipo de assunto, ou certos assuntos não estão sendo tratados de forma construtiva. Estão pensando só no mal que aconteceu e estão fazendo mais mal a essas pessoas. Tá certo? Então, assim, o Bruno deve sim trabalhar, no meu modo de vista, no meu ponto de vista. A justiça teria que, aqui fora, para dar uma resposta mais satisfatória para a sociedade, cobrar do Bruno uma pensão para Elisa Samúdio. Essa pensão deveria ser destinada à mãe, né, que a deu à luz, que a criou, que sofre até hoje, que está continuando na criação do filho aí, né, que está dando continuidade na criação do neto, né, que era o filho da Samúdio. Então, assim, deve sim o goleiro Bruno trabalhar, as portas se abrirem, né? Aí um clube se posicionar, mas um clube que tem a palavra, se posicionar e não voltar atrás não, que nem outros fizeram não, né? E a justiça até beneficiar o clube que der essa oportunidade e que avançar com esse assunto, com o Bruno. Sabe por causa de quê? Para um incentivar o outro. A justiça incentiva o clube incentiva o Bruno é incentivado e volta à sociedade, viver como ser humano. Agora, volta a dizer, essa situação é particular da mulher que for viver com o Bruno. O Bruno está casado novamente. Bruno, e um conselho para você. Eu quero sugerir a você um estudo sobre o apóstolo Paulo. A Bíblia, o apóstolo Paulo, você estudar. Sabe por causa de quê? Você vai ter que aprender a lidar com essas críticas, com essa rejeição. E nada melhor do que te indicar uma pessoa que passou por situação, vamos dizer, até pior, né? Porque ele era um perseguidor das igrejas, das pessoas, tem participação em mortes, né? Então, no tempo antigo. Então, o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor, de perseguidor passou a ser cristão. Só que quando ele passou a ser cristão, ele passou a sofrer rejeição. Os cristãos não acreditavam mais no que ele dizia. Tá certo? Então, você é um ser humano, uma criatura, né, que, assim como todos, merece o perdão da parte de Deus. Então, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Tá certo? Se posicione à luz da palavra. Tome tudo que aconteceu que sirva de exemplo à sua vida e você passe a olhar para o alto agora, para ter uma nova vida. E durante a sua vida você vai ter que aprender a lidar com as críticas, com a rejeição. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, mas nem por isso ele desviou o caminho dele. Ele sabia que ele tinha errado, acertou, falou, é por aqui mesmo o caminho certo e prosseguiu, né? Então eu te aconselho você se agarrar em Deus e dar continuidade na sua vida. Certo? Deus abençoe mais uma vez a todos. Esse é o vídeo parte 2 sobre o assunto do goleiro Bruno. Deus abençoe poderosamente a vida de todos.